A linguagem criou a palavra solidão para expressar a dor de estar sozinho ou sozinha. Tem até uma música do Cazuza, né? Que eu não sei se o YouTube vai cortar, espero que não, que ele diz assim: que solidão a 2 de dia faz calor, depois faz frio. Você diz, já foi, eu concordo contigo. Você sai de perto, eu penso em homicídio. Mas no fundo eu nem ligo, né? Eu queria ter uma bomba, né? O nome da música é essa, eu queria ter uma bomba. E aí criou a palavra solitude para expressar a glória de estar sozinho. Veja, a linguagem criou a palavra solidão para expressar a dor de estar sozinho quando ela deixa você na mão, quando ele deixa você na mão, quando ele te troca por outra, ou quando ela te troca por outro. Eita, agora André, você pegou pesado, não foi? Foi, porque solidão também é isso. Mas solitude é para expressar a glória de estar sozinho. Eu tô adorando ir pra praia sozinho, tô adorando ficar comigo mesmo, dormir de conchinha comigo mesmo, ir pro cinema comigo mesmo, fazer tudo isso, morar sozinho, ter ninguém pra encher meu juízo, né? Você pode estar passando por isso e isso pode ser saudável, mas não sou eu que vou dizer, porque eu não tenho CRP, e quem tem o CRP é ela, que tá aqui pra falar com a gente e tá acompanhando. A galera mandou um monte de perguntas ontem para a rede social dela. Jessirane, boa tarde. Solidão e solitude, um tema muito legal e que por vezes as pessoas às vezes confundem uma e outra coisa, né? Olá, André, boa tarde a todos os ouvintes e telespectadores. É uma satisfação estar aqui com você novamente e a gente vai conversar um pouquinho sobre esse tema, né? Que é um tema que a gente acredita, solitude é uma coisa nova, e na verdade não. Tá? Esses assuntos eles são discutidos desde o processo lá da Grécia Antiga, né? Platão já sentava no seu banquete, inclusive na obra que ele produziu, né? Ele já discutia sobre o que era solidão, sobre solitude, a relação do amor aí envolvido desde o desenvolvimento das espécies e aí por diferentes tipos de linguagem, né? Diferentes tipos de crenças. Então a solidão é algo que realmente é associado a algo negativo, a uma sensação de abandono, né? De você se ver no meio de muitas pessoas e se sentir só. E aí existe uma complexidade dentro desse processo, né? O ser humano, ele não é uma fórmula matemática, ele é um envolvimento, ele é um construto e ele precisa de interação social. Então, para a gente explicar a solidão, a gente vai conversar um pouquinho, passeando desde a filosofia, a própria ciência e a ciência do comportamento. E aí, o que é que acontece? Vem a solitude como algo positivo, algo de você se sentir bem com a sua própria presença, de você contemplar os seus pensamentos, você ter aquele momento de entender o que você quer e aí e quem você é para além do que os outros esperam e quem você é para além da expectativa que você joga no outro, e entender que existem pontos bons, prazerosos e necessários pro próprio crescimento em estar sozinho. Então a gente vai conversar bastante sobre isso, porque a solitude é boa, ela é importante, mas a solidão, ela é algo que traz de forma negativa e a gente precisa entender essas margens de interpretação. Será que a percepção que eu tenho sobre solidão, ela realmente está acontecendo porque eu fui deixado às margens das pessoas, porque realmente eu fui esquecido? Ou será que ela existe apenas na minha interpretação de que eu fui abandonado por o outro não atender às expectativas que eu quero? Então é importante a gente diferenciar isso. Perfeito. Você pode participar pelo WhatsApp da 91 99639 8389 ou pelo nosso chat aqui no NN Play, tá? Você vai no YouTube, um abraço aqui, seu Mário Amorim, que tá, você sabe quem é? Meu pai, tá. Beijo pai, pra não esquecer. Um abraço pro senhor também, o Daniel do Equilíbrio Reiki Master, daqui a pouco, depois de sair do Saúde em Foco, vou fazer o meu reiki lá com o Daniel, que tá aqui com a gente. Ele diz assim: excelente tema, boa tarde André, muita energia positiva, muito obrigado para você também, querido, muito obrigado, muita energia positiva para todo mundo que tá ouvindo e vendo o Saúde em Foco aqui. Você pode mandar sua pergunta, o assunto é solidão ou solitude, você já se sentiu assim, né? Eu queria saber o seguinte, vamos lá, tá aberto aqui o WhatsApp da 91, você já teve a sensação de ter essa dor, né, de estar sozinho, abandonado, trocado, substituído? Foi ruim, foi péssimo, não foi? Eu já tive isso, já passei por esse trem aí. Mas quem é que não passou, né? Aquela namoradinha que você namorava lá na adolescência e de repente
Você sabe que ela tá com seu melhor amigo, tá afim do seu melhor amigo, né? Nossa. É triste, né não? Mas eu fui vítima e fui réu, porque eu também aprontei uma dessa com um amigo meu, né? Porque a minha namorava comigo, aí ela terminou o namoro comigo pra ficar com ele, depois terminou com ele pra ficar comigo. Então, a gente, né, fez uma sociedade ali anônima, né? Mas o cotovelo doeu pra caramba naquela época, né? Mas você já teve também aquela sensação de dizer assim: eu vou pra praia sozinha hoje, eu vou botar meu biquíni fio dental e eu quero passar aquele bronzeador, eu quero mostrar minha marquinha pra mim mesma, eu quero ouvir muito na praia, porque eu me amo, eu me acho gostosa, eu quero ir assim, eu quero me curtir e eu não preciso de ninguém pra isso. Gente, são polos opostos. A solidão fala de dor e a solitude fala de prazer. Aliás, a palavra solitude vem do latim, né? Solitudine, tá? Inclusive o Renato também gravou uma música dessa no álbum que ele gravou em italiano perfeito. O nome da canção, inclusive, é La Solitudine, né? Tem até um verso. E aí, bom, em inglês a diferença entre solidão, que se chama loneliness, e solitude destaca melhor o conceito de Tillich, que é um autor, tá? Ele é um estudante aí, né? Estuda psicologia da religião, por exemplo. Tillich é considerado um dos mais importantes teólogos do século XX, tá? Então, ele colocou esse conceito que está procurando melhor descrever. Em alemão, igual diferença está presente nas palavras Einsamkeit, que é solidão, que é loneliness, e Einssein, que significa literalmente ser sozinho, solitude. Aí a gente precisa falar um pouquinho sobre solidão e solitude. Jesse, a galera mandou pergunta aí, né? Eu queria saber de qual você quer falar primeiro, da solidão ou da solitude? Tá. Ou se você quer responder as perguntas dos seus fãs e seguidores aqui. Vamos lá, vamos conversando assim, à medida das coisas, dos questionamentos que foram sendo trazidos, a interação do pessoal, pra gente ter de fato um bate-papo mais leve e atender à expectativa das pessoas. E aí uma das perguntas que chegaram lá, que é bem interessante pra gente começar a nortear a nossa conversa, André, é porque carregamos o sentimento de solidão. E aí há diversos tipos de explicações na história. Como eu disse, a gente já é uma espécie evoluída há milhões de anos. Então a gente às vezes carrega uma arrogância psíquica, sabe? Que a gente acredita que o nosso pensamento agora, ele foi exclusivo, foi original, só surgiu agora. E não. Quando a gente vem falar desde antes de Cristo, nas reuniões ali, tem um livro, gente, chamado Banquete, tá? Que é um livro de Platão. Ele reúne os filósofos da época e eles vão discutir naquele livro a interpretação dele, vão filosofar. E aí eles começam a discutir sobre o que é a solidão. E aí eles não conseguem passear na solidão, esse sentimento, André, sem falar da origem humana. E aí eles falam a partir da própria filosofia, né, da mitologia grega. E aí eles falam que antigamente, na origem pra mitologia grega, os humanos, eles no primeiro princípio, eles eram seres extremamente completos. Era um ser perfeito. E esse ser perfeito, ele existia, tipo, a gente era totalmente duplo. A gente tinha 2 cabeças, 4 braços, 4 pernas, o que tornava a gente um ser extremamente célebre. Então a gente não precisava de uma completude. Só que a prepotência do humano, né, segundo a mitologia grega, era tão grande que eles montaram assim, um em cima do outro até chegar no Olimpo, que era onde ficavam os deuses, né? Sim. E aí Zeus, muito irritado pela arrogância do ser perfeito que ele criou, jogou seu raio e partiu ele ao meio. E aí, a partir daí, desse partimento, o ser humano passa a não ser mais perfeito. Ele precisa de uma completude. E é assim que eles começam a discutir essa construção que ela é postergada até hoje na construção social, de que a gente precisa da metade da laranja. A gente precisa do nosso complemento. E aí, socialmente falando, é a forma como a gente aprendeu. E aí a gente vem pro livro de Gênesis, né? Onde traz também, numa questão mais do cristianismo, que a gente precisa dos nossos pares. Então, os animais vieram em pares, e aí Deus criou ali macho somente Adão.
E aí percebeu a necessidade do Adão compartilhar para não ficar naquele narciso, dele não só ver e achar que ele era a imagem e semelhança da perfeição. Então trouxe uma pessoa que tem uma diferença, que foi o sexo feminino, contudo, também de uma mesma matéria, para que eles pudessem olhar e pudessem compartilhar e agregar valores. E aí, socialmente, a nossa sociedade ela vem construindo que a gente precisa do outro para se desenvolver. E aí as músicas vêm reforçando, né? Fábio Júnior, ele reforça muito ferilmente quando ele diz carne e unha, alma gêmea, né? Sim. A metade da laranja. E assim, as pessoas elas começam a buscar no outro a sua completude. E aí, por isso que quando não tem um outro, inclusive até um poeta, Arthur Rimbaud, ele é um poeta francês, ele fala, o eu é um outro. E aí ele vem trazer, para você ver, isso é de 1854, 1860, por aí, que ele começa a trazer essa obra falando sobre a construção do eu a partir do parâmetro comparativo com o outro. E aí ele cria um poema que ele mostra que é justamente tem um personagem, ele é como se ele não fosse existente. Ele começa a existir a partir de um personagem que ele cria, que dá-se o nome de Sexta-feira. E esse personagem, ele começa a ver as características diferentes desse personagem. E aí ele começa a perceber que, então ele é baixo, eu sou alto, ele é gordo, ele é magro. Então ele começa a construir a sua própria identidade a partir da percepção e do parâmetro do outro. Então a gente é ser extremamente sociável. E aí a gente sai da filosofia, a gente sai da questão poética e a gente chega a um processo do processo evolutivo, né, trazido por Darwin. E aí a gente sobrevive não porque a gente é o ser mais inteligente do mundo. Nós não somos os mamíferos, os seres humanos mais fortes do mundo, mas nós somos os mais adaptáveis. E aí que tornou isso a gente um ser humano extremamente desenvolvido, que foi a capacidade de se unir com outros seres humanos com aprendizagens diferentes e deixar a gente completo. E aí hoje a gente trabalha dentro dessa lógica. Imagine, existia uma lógica crescente para a gente educar o nosso cérebro que a gente precisa do outro. Quando você anda em grupo, e aí ele falando desde o processo de animais a pessoas, você tem uma possibilidade, André, de sobrevivência, de desenvolvimento maior. Mas se você anda sozinho, você fica mais vulnerável. Então foi assim que a gente foi evoluindo. Então estar sozinho, abre-se ali uma vaga de vulnerabilidade que a gente sente a solidão, a gente se sente a incompletude. Então a gente não se sente bem. Por quê? Porque a gente se sente abandonado, deixado de lado. Porque a gente precisa do outro para mostrar as nossas diferenças, a gente precisa do outro para interagir. Então esse é um dos grandes desafios humanos. É entender que existe o eu singular, existe o eu coletivo. Isso em uma pessoa só. Então a gente vai precisar ter um equilíbrio entre saber se comportar e se desenvolver em grupo, bem como eu vou precisar saber que eu também preciso de momentos para me ouvir, para entender que eu não sou somente um produto do grupo, mas que tem coisas que vão partir da minha singularidade. E estabelecer esse equilíbrio é uma coisa extremamente desafiadora, principalmente com mais avanços no mercado de trabalho, na tecnologia, no mundo corrido. A gente vai ouvindo um tudo e a gente começa a não desenvolveu, na verdade, uma capacidade de escuta. E aí a gente vai conversar um pouquinho mais à frente sobre a necessidade da escutatória para a gente ter uma assertividade nesse momento de solitude. Porque nem sempre, André, estar sozinho é solitude. Às vezes é fuga. E aí existem pessoas que elas preferem fugir de uma relação social para poder manter a saúde mental dela. Mas às vezes quando ela faz essa fuga, ela não sabe ouvir os próprios pensamentos. E é um turbilhão que acontece aqui na nossa mente de coisas que são jogadas, que são depositadas, né, no nosso emocional, e como os rótulos, como o que o outro pensa, o que o outro age, ele constrói a gente. Só que se a gente não souber quem a gente é, e se a nossa vulnerabilidade ela é muito grande, muito aberta, o rótulo do outro vai me definir. E eu nunca vou saber quem eu sou.
Então, é um maior desafio da nossa espécie humana. É socializar, é saber viver no coletivo, mas também entender que é necessário o equilíbrio para a gente ter o nosso momento subjetivo, a nossa solitude, e saber se ouvir com muito amor, com muito carinho, muito respeito, as nossas limitações e potencialidades. Muito bem, um abraço aqui para Maria de Fátima, na Rua das Oliveiras, lá em Coruripe. Muito obrigado pela audiência. Você pode mandar a sua pergunta. O assunto é solidão e solitude, com a psicóloga Jessirane Amorim. O poeta Vinícius de Moraes escreveu na sua música Wave, ele diz assim, no final: fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho. Eu vou discordar do poeta, né? Porque eu acho que se você chega a um momento de maturidade da sua vida, que o outro é importante, mas ele lhe complementa. Boa pontuação. Então, ele não é a sua vida. Boa pontuação, André. Tá? Eu amo Valéria, mas se Valéria me deixar, eu vou morrer? A Valéria me ama, mas se eu deixar ela vai morrer? Espero que não. Não vai. A fila vai andar. Pra todo mundo anda. Por que o André Pepe é diferente? Por que a Valéria é diferente? Por que pra Jessirane é diferente? Por que pro Marco Aurélio, pra Ariane? Por quê? Eu vou morrer se ele me deixar. Deixa de ser besta, cara. Você vai doer agora. A solidão vai chegar agora. Mas a solitude chega depois. E você olha assim e diz: quer saber? Eu vou curtir um pouco sozinho. Aí, Jessirane, vem aquela... Olha só o que eu li aqui. A avaliação do que é agradável e do que é desagradável é sempre um julgamento de valor. E os julgamentos de valor são sempre muito individuais e também relativos a um momento específico do tempo. No final das contas, podemos dizer que, olha aí, vamos avaliar algo como agradável ou desagradável de acordo com o nosso desejo. Por exemplo, imagina que você está caminhando pela praia e começa a chover. Se você não estivesse desejando a chuva, o momento seria avaliado como desagradável. Mas se por um segundo você apenas sentir o que está acontecendo e até desejar a chuva, a cena se transforma de desagradável para agradável. Foi perfeita essa escrita aqui do autor, que olha que bacana. Você está andando na praia e você não quer que chova, claro. Vamos supor, você quer sol. É aquela menina que eu falei lá, que ela botou o fio dental dela e está andando pela beira da praia, lá na Barra de São Miguel, mostrando aquele corpinho todo, né? Pegando aquele bronze. Ela não quer sol, ela não quer chuva, ela quer sol, ela quer um bronze. Se cair chuva, ela vai achar muito ruim. Vai ficar na bronca com São Pedro aí, né? Mas se ela dissesse assim: olha, tudo bem, eu sou bonitona e tal, sou gata e tudo aqui, mas eu queria uma chuvinha, eu queria molhar meu cabelo, eu queria tomar banho de chuva agora. E se caísse chuva, olha que interpretação bacana, né não? Isso, André, é uma questão de perspectiva. É por isso que quando eu coloquei lá no Instagram, gente, eu coloquei uma enquetezinha para as pessoas entenderem ali um processo de solidão e solitude. O que é que deixa mais a pessoa com medo? Se nesse processo de solidão, se é a sensação de abandono, é sensação de abandono. Sabe por quê? Olha a própria ordem do discurso, André, que você trouxe como exemplo, né? Se Valéria, ela me deixa, eu vou sentir a solidão. E aí eu te pergunto, fazer uma pergunta retórica, tá? E só existe Valéria no seu ciclo de vida? Não. E por que houve a solidão? Onde estão todas as outras pessoas? Existe a sensação de perda, de luto, de rompimento. Sim. Mas por que a solidão chegou aí? Onde é que estão todas as outras pessoas? Porque solidão é você sentir que você está sozinho, que você está abandonado de um todo, você é despertencente a todos os grupos, a todos os meios. Porque o seu olhar está direcionado somente a uma pessoa específica. Porque uma pessoa, ela pegou toda uma referência de esferas de complexidade que formam um ser humano. Sim. E é isso que a gente faz, tá? E quando você diz: pra mim eu reagi, porque pra você não funciona. Pelo aquele simples fato que eu falei no começo. A ciência humana, o ser humano, ele não é uma matemática exata. Então, às vezes, a vulnerabilidade, André, que você apresenta é totalmente diferente do que o outro apresenta. Às vezes, quando a gente tem uma base estrutural familiar muito boa, eu aprendo que o outro ele vem agregar valor, vem agregar conhecimento. Mas se eu não tenho, se eu tenho uma carência afetiva tão grande, para mim as pessoas elas sempre vão complementar. Porque eu deixei de existir na minha subjetividade. Eu comecei a perceber o meu valor a partir da presença do outro.
Por isso que para todo mundo não é do mesmo jeito. Por isso que o término de um relacionamento não é igual para todo mundo, porque as vulnerabilidades são diversas. E aí as pessoas precisam compreender porque quando eu termino um relacionamento, ou porque quando eu tô no meio da minha família, eu me sinto abandonado. Que tipo de perspectiva eu tô tendo? É porque, eu me sinto bem quando todo mundo fala comigo. Mas se fulano tira a atenção de mim e direciona a outra, eu já acho que eu não sou importante. Mas será que realmente isso aconteceu? Ou isso foi somente uma interpretação porque mexeu com uma vulnerabilidade sua? Então tudo isso é onde entra no campo da perspectiva. E aí a gente tem que ter muito cuidado, André, com essa questão de solitude, porque algumas pessoas elas podem pensar, é solitude estar sozinho, e aí vão querer estar sozinhos para ouvir os seus pensamentos quando elas se sentirem abandonadas por um grupo. Não, eu tô sozinho, eu estou bem por querer estar sozinho. Mas entenda, estar bem sozinho é nutrir de fato pensamentos positivos, é se ouvir, é se curtir, é estar bem consigo. Estar sozinho, algumas vezes as pessoas vão dizer, não, eu prefiro ficar sozinho mesmo, porque sozinho tem um problema. Mas às vezes é uma fuga. Sim. E não anula a solidão no processo. Aliás, aquela frase, né? É melhor só do que mal acompanhado. Olha só, uma pessoa sozinha que deseja encontrar um relacionamento possui um desejo, o desejo de ter a companhia de alguém. Desse modo, a solidão será facilmente ligada a uma ideia desagradável, como quem diz, eu estou sem ninguém, eu desejo estar com alguém, logo a solidão é ruim. E ainda tem a cobrança da sociedade, né? Principalmente a mulher quando vai chegando em determinada faixa etária, né? Vem aquela cobrança e vai ficar pra titia, né? E vai ficar, aqui no Nordeste vai encruada, né? Nossa. Vai ficar encruada, né? Vai ficar pra titia. Primeiro, a sociedade não resolveu pagar os seus boletos ainda, né? Nem os meus também. Então você sabe para onde deve mandar a sociedade, né? Um abraço aqui para o Guilherme Amorim. Conhece o Guilherme Amorim? Meu irmão, um beijo para você também. Muito bem, um grande abraço, Guilherme, obrigado. A Thalita Evelyn diz assim, maravilhoso tema. Vamos lá então falar um pouquinho sobre a solitude. Porém, o fato de estar sozinho não precisa de maneira necessária ser associado a algo ruim. Podemos ficar sozinhos para colocar a cabeça no lugar, pôr os pensamentos em ordem, pensar na vida, apreciar uma paisagem, dançar sozinho no escuro. Pode ser meio louco, mas poxa, é você com você. Não quero ninguém. Eu conheço muita gente que fez a opção temporária de ficar em solitude e deu certo. André, é uma coisa assim que eu sempre falo muito, principalmente para pacientes ou conhecidos que eles têm uma necessidade de emendar relacionamentos. Tem pessoas que não conseguem estar sozinhas e elas perdem o privilégio do autoconhecimento. Eu não sei o que eu quero. Eu sei como me moldar para atender as expectativas do outro e ganhar ter um reforçador imediato. Tá? E isso é o que a gente chama de armadilha de reforçamento. É quando a gente vai querendo ganhos a curto prazo e não percebe o quanto a gente se perde ao longo do processo. E aí tem pacientes, tem amigos que é assim, André, termina um relacionamento, eu não sei ficar sozinho, e já arruma outro, e já arruma outro, e já arruma outro, sem aquele tempo de se curtir, de saber o que gosta, de saber o que não gosta, de estabelecer e reestabelecer os próprios critérios. Então a solitude, ela serve para isso, para a gente entender quem somos nós para além de imposições, quem somos nós para além das cobranças, quem é você e o que é que lhe constrói. E aí um desafio que eu sempre faço como reflexão, André, é justamente provocar esse tipo de pensamento nos meus pacientes, né? Se tira fulaninho da sua vida, o que é que sobra de você? Tem gente que não vai sobrar é nada mesmo, Tem né? pessoas que não sobram Porque nada. você pega a sua vida como se fosse uma aliança, tá aqui, ó, né? Então abre aí tua mão. Então aqui é a minha vida, tá, gente? Tô pegando a minha vida e tô colocando na mão de outra pessoa. Você acha que pode dar certo um relacionamento desse? Ou seja, quando eu não tenho o controle disso da minha mão, da minha vida na minha mão, quando eu acho assim, eu penso assim, quando eu delego a minha vida para o outro, nossa, esse cara ou essa cara, né? Ela tem poderes infinitos na minha vida. E daí é que vem, às vezes, um relacionamento abusivo, né? Foi joia, Ariane. Eu gostei desse volume aí. Foi sério mesmo. Tem mensagem aí, né, Ariane? Vamos lá, 99639-8389. Chama?
Oi, André, boa tarde. Parabéns pelo seu relatório que você fez. Eu sou a Maria da Vila Bananeira e sou sua fã de todos os dias. E você, como tá com a sua saúde? Tá bem? E o seu cachorrinho também tá bem? Que eu escuto sempre o Robson falar dele. Um abraço, querido. Parabéns pelo seu programa. Cada dia tá maravilhoso, tá? Tchau. Tudo de bom para você. Que Deus te abençoe a tua saúde. Uma boa tarde. Muito obrigado, Maria da Vila Bananeira. Pessoal da Vila Bananeira, muito obrigado pela audiência. Tá sim, é o Bolota Peps, nosso cãozinho, tá bem sim. Eu tô bem também, Maria, tô me recuperando da cirurgia. Perdi 10 quilos, quem encontrou pode continuar com eles, tá bom? Fique com eles aí, eu não quero de volta não, de jeito nenhum. Tá, muito obrigado, que Deus abençoe também. Mas tem uma mensagem aí do pessoal do Bela Compra da Primavera, que é a Clédia. Um grande abraço aí pra galera do Bela Compra, supermercado Bela Compra da Primavera, que tá escutando aqui o Saúde em Foco. Solta! Tem não? Veio não? Ah, então tá. Ela escreveu aqui pra mim que tá sim, colocando. Vamos lá, Jéssica, tem participação aí, tem pergunta dos seus ouvintes e também dos seus fãs, dos seus seguidores nas redes sociais aí, né? Todo colorido o negócio tá aqui, rapaz. Pensa um negócio bonito. Foi, eu vim separando assim. Mais organizada, toda organizada, rapaz. Porque mulher é assim, né, rapaz? Por que a gente tá destrambelhada, hein, Marco Aurélio? Tu já viu como é que tá a organização da mesa dela aqui? Incrível, rapaz. Negócio cheio de roxo, rosa, lilás. Verde limão, né? Por aí vai. Pra ir acompanhando aqui pra contemplar todo mundo, né? Vamos lá. Uma das perguntas foi: como não sofrer tanto na solidão, né? E aí, gente, como eu digo sempre, comportamento humano não é receita de bolo, tá? Então nunca vai ter uma forma que você diz assim, fulano fez e aplica a mim também. A gente somos seres extremamente complexos, de construções de vida totalmente diferentes. Mas uma regra se aplica, é o autoconhecimento. André, isso é vida, isso é necessário, entendeu? Não existe uma receita. E vocês vão perceber, o autoconhecimento é um caminho a ser seguido, mas vai ser diferente para cada pessoa. Vai ter pessoas que vão dizer, eita, poxa, eu vou por aqui, outras eu vou por ali. Mas o autoconhecimento, saber quem você é, saber se ouvir, saber o que você quer, saber quais são os padrões de comportamento que você está adotando e por que você está delegando para o outro sempre a autonomia da sua vida. Porque a fala do outro determina mais quem você é. Porque a saída do outro da sua vida faz com que você se anule, retira você da sua existência. Entre viver e sobreviver, a gente tem que saber que a linha é tênue. Existe uma diferença nisso. Então, como não sofrer tanto na solidão? Primeiramente entendendo quais foram as pessoas que saíram da sua vida, o que estão na sua vida, que faz com que você tenha a sensação de abandono. E por que isso está acontecendo? Com que frequência isso acontece? Esse ciclo, ele é vicioso? Sempre acontece a mesma coisa? Você sempre estabelece o mesmo padrão? Às vezes as pessoas, elas se negligenciam, sabe, André? Como você fez. Pegou aqui a sua vida e deu para o outro. E aí a gente tem uma exigência. A gente quer que o outro cuide da nossa vida como a gente cuidaria. E aí eu sempre faço aquelas perguntas de provocação para refletir. Mas e você? Qual é o papel, qual é o protagonismo na sua vida que você está assumindo? Porque você consegue perceber que o outro, quando vai, ele leva você. Mas e quem é você? Então, para a gente não sofrer tanto na solidão, a gente precisa entender, ter uma consciência interior de entender quem sou eu e quando o outro vai, o que é que ele leva. Mas o que é que fica de mim também para eu me reconstruir? Então, somente assim a gente vai conseguir administrar o nosso emocional para passear entre solidão e solitude e está tudo bem. Porque é assim que funciona a curva da vida. Verdade. Olha, tem uma música da Patrícia Marques que... tô pegando aqui, tá? Ou te deixar... Tem uma letra linda, tem uma frase de efeito que eu vou ler aqui para vocês, que é muito interessante para viver. Vamos lá. Ela diz assim, ó, o nome da música é Destino, né? E ela diz assim: será que meu destino é te amar? Ou será viajar nas palavras de amor que eu cantar? Será que minha vida é você? Ou que para me encontrar tenho que te perder? Boa. É perfeito, porque ela diz assim, tem uma frase da música que ela diz assim: entre viver para você
ou te deixar para viver, porque para o corpo gostar é preciso sonhar. Aí ela diz assim, é isso mesmo, entre viver para você ou te deixar para viver, porque para o corpo gostar basta a gente sonhar. Aí ela pergunta, será que meu destino é te amar ou será viajar nas palavras de amor que eu cantar? Será que minha vida é você ou que pra me encontrar tenho que te perder? Gente, é profundo pra caramba, é uma letra riquíssima, né? É do Paulo Sérgio Vale essa música, Marcos Vale também, e vale a reflexão. Não, e assim, eu amei essa última frase dela, André, que tipo, se pra lhe perder... Será que meu destino é te amar ou será viajar nas palavras de amor que eu cantar? Será que minha vida é você ou que pra me encontrar tenho que te perder? Eu acho que é uma consequência que vale a pena ser paga. Em perder pra se reconhecer. Pra se encontrar. Pra se encontrar. Sabe por quê? Porque ela já deixa muito nessa parte aí a submissão e a anulação. Que tem que viver a vida do outro para ela existir, ou ela tem que desvincular daquele relacionamento, porque se ela se anula a esse ponto, não tá saudável. Sim. E não necessariamente porque o outro tá fazendo mal, mas porque ela não consegue existir na relação. Ela respira e transpira a outra pessoa. E tem muita gente que faz isso, ela se anula ou ele se anula em virtude dela, ou ela se anula em virtude dele. Tô com um intervalo comercial na ponta da agulha aqui, a gente vai cumprir o intervalo, tá? Mas não sai daqui do NN Play não, manda sua pergunta pra cá. Um abraço para o JB Desenhos lá em Brasília, muito obrigado. A Jaqueline Silva que tá aqui também, a Genilda Ferreira, muito obrigado pela audiência. Fica aí, o assunto é muito bom. Solidão e solitude, qual é a diferença? Você já viveu isso? Manda sua pergunta pra cá pelo chat do NN Play, manda pra cá. Alguém já te deixou, já te largou, você ficou aí na rua da amargura, né? Ele já te deixou, já te largou, o que é que você fez? Uma moça cura com outro, eu arrumei outro, passei na cara dele, olha mulher, né? Faz isso, né? Tem gente que pensa que é assim. Sim. E aí se deprecia, se desvaloriza mais ainda, porque poderia ter até alguém interessante no futuro, mas você, igual aquele filme lá de Volta pro Futuro, você atrapalhou as coisas. Aí você piorou a história. Poderia ter encontrado alguém muito fascinante, mas de repente você só encontrou alguém para te machucar mais ainda. Do Saúde em Foco, entrevistando a psicóloga Jessirane Amorim. O assunto é solidão e solitude. Solta aí, Jess, que o tempo corre e a gente tem algumas participações aí dos seus seguidores. Vamos lá. Tá, então vamos dar continuidade que a gente estava conversando, né, André? Antes você falou sobre a questão de que às vezes a gente, por estar na solidão, já vai emendando um relacionamento no outro, a gente conversou um pouco disso. Sim. E é assim, é outro perigo que a gente tem que ter. Porque assim, quando a gente percebe uma vulnerabilidade nossa, é o nosso momento de ter a gente para se cuidar, para se conhecer, para se entender e não ir colocando outras pessoas. Essa cobrança, como a gente falou anteriormente, que a sociedade traz, de que você precisa logo se relacionar porque você já tá ficando velho, isso faz... E é engraçado, né? Esse conceito de ser velho. Porque, assim, parece que, assim, chegou aos 28, 30 anos, já é velho. Que é isso, gente? Então eu tô lascado, né? Tô com 50. E aí as pessoas já começam a entrar nesse desespero pra ter logo um par, pra se relacionar logo. E começa a diminuir uma coisa extremamente importante, André, que são os critérios. E aí, sabe o que eu acho engraçado? Eu lembro muito da fala de minha avó, assim, quando conversava com as vizinhas, com as amigas, falando de alguém, ela sempre dizia assim: quem escolhe muito, o pior se pega. Nossa, é verdade, já ouvi isso aí. Aí você escolhe demais, o pior se pega. Então, assim, as pessoas começavam a nem ter critério. É tipo assim, eu preciso. E aí, amadureceu tanto que ficou podre. Tem que ser o que vier agora. Só que a gente tem que entender que a gente vive numa sociedade que é justamente muito corrida. Os índices de adoecimento emocional são muito crescentes. Então a gente não pode se relacionar com qualquer pessoa porque eu tenho medo de ficar sozinha. A gente tem que estabelecer critérios. Por que essas pessoas elas têm que entrar na sua vida? Por que elas devem participar da sua vida? Que valores elas estão agregando na sua vida? Bem como os valores que você pode agregar a essas pessoas. E aí quando a gente está num processo de desespero e o medo e da sensação ou do abandono, a gente entra naquela regrinha de qualquer coisa serve.
E não é isso, não funciona assim. Pra gente construir vínculos, pra gente construir laços que a gente vai levar e compartilhar pra vida, não é qualquer coisa que serve. Não é qualquer situação que a gente tem que submeter. A gente tem que entender o porquê aquela pessoa, ela pode ser uma pessoa que vai agregar valor à sua vida. E aí isso vai ter mais sentido. Porque senão, André, tem pessoas e meninas muito... E normalmente eu digo assim na terapia. Normalmente, André, as pessoas que sentam à minha frente são as pessoas que não deveriam estar na terapia. Porque normalmente, André, são as pessoas que são vítimas das pessoas que deveriam estar lá. Então, normalmente quem busca o autocuidado, quem busca ajuda, são pessoas que sofreram por pessoas que causaram. E aí, essas pessoas, elas normalmente chegam com condição. Ah, mas ele sempre fala que ele é assim mesmo, e se eu quiser vai ser desse jeito, mas eu tenho medo de estar sozinha, eu gosto tanto dele, e começa a se anular novamente. E é por isso que se a gente não tem um bom critério e as relações que a gente estabelece é adoecida, elas começam a anular várias outras esferas da nossa vida. Porque essa pessoa, ela centraliza a sua atenção, o seu afeto só a ela, que quando ela se retira, quando bem entender, você fica com a sensação de abandono e de vazio. É verdade. Para uma sociedade extrovertida como a nossa, estar sozinho e querer estar sozinho é erroneamente associado com um problema. Por exemplo, como as pessoas que veem alguém ir ao cinema desacompanhado e riem da solidão alheia. Poxa, por que eu não posso ir pro cinema sozinho? Né? Exatamente. Eu sou casado, todo mundo sabe, não é novidade pra ninguém. Por que Valéria não pode ir pro cinema sozinha? Ela já foi ver o filme de boneca lá com a Lana. Olha que maravilha. Eu não vou, cara. Não é minha praia. Com um filme de terror, filme de suspense, não é a praia dela. Já fui sozinha pro cinema. Ninguém traiu ninguém por causa de um filme, né? Mas tem gente que acha que nasceu grudado. Não, ela não vai não. Você vai pro cinema sozinha, é? Qual é o problema? Então amadurece. Chega uma hora que, sabe? Você diz assim, poxa, eu já passei dessa fase aí. Adolescência acabou já, né? E André, a gente fala assim, olha, sinceramente, quando você estiver em um lugar, tiver uma pessoa sozinha, ela estiver bem, ela tá feliz, parabenize. Porque é raro a gente ter essa inteligência emocional para saber que a gente pode ser ali bom também naquele momento, curtir o nosso pensamento, projetar, planejar a nossa vida. Só que aí, André, qual é o desafio às vezes, principalmente para as mulheres? Porque quando uma mulher ela tá sentada sozinha em um lugar, dá a entender que ela foi abandonada. Que ela sobrou ali, que alguém esqueceu. Ou então que ela está disponível. Ou que ela está disponível. Que pode ser nenhuma das duas. Exato. Entendeu? Apenas ela quer. Mas é sempre associada, até a gente vê muito, principalmente nos filmes mais antigos, quando você vê uma mulher sozinha sentada no restaurante, é porque alguém deixou ela lá. Que alguém não cumpriu. Alguém não foi. Então essa sensação, às vezes, é o que dificulta principalmente as mulheres estar em um lugar sozinho, porque elas têm medo do julgamento social, das pessoas olharem e dizer assim, eita, a bichinha tá abandonada. Então a gente tem que começar a entender que não. É bom você conseguir sair de casa e liga para um amigo, não pode ir, outro tá ocupado, mas você quer ir, então vai. Aproveite o seu momento, assista o seu filme, curte o seu momento, porque isso é necessário. Isso ajuda a auxiliar na saúde mental. E aí, André, das porcentagens, eu fiz uma enquetezinha. Sim. 69% das pessoas, elas dizem que tem medo do abandono. Elas têm medo de ser deixadas de lado. Sim. Tá? E aí, o que quando a gente vai analisar esses dados, esse medo do abandono, a gente, por não querer ser abandonada, a gente acaba sendo extremamente flexível. E dependendo da minha carga de vulnerabilidade, eu começo a me moldar a que o outro quer fazer para que eu não fique sozinha nunca. E aí isso mora um perigo, porque eu me anulo aqui. Então você vê 69 pessoas, e gente, isso foi no meu Instagram, então é um dado pequeno. Mas se for uma pesquisa feita grande, vocês vão ver como o medo de estar sozinho, de ser visto sozinho, ele é mais intencionado. E é mais intenso, isso realmente é real. E 31% das pessoas, André, elas têm medo de ouvir o próprio silêncio. Tem pessoas que não sabem lidar com o que elas pensam.
Porque às vezes elas dizem, mas como é que eu cheguei a pensar isso? Né? Por que eu penso isso sobre mim? E principalmente pessoas que estão num estado emocional, André, tão vulnerável, que às vezes pensam em contra a própria vida, que têm uns pensamentos muito de desesperança. Por isso que tem a necessidade de interagir sempre, ter muitas outras pessoas, para que os pensamentos negativos delas não fiquem efervescendo. Perfeito. Então, isso é importante a gente, em todos esses casos, o importante é trabalhar a vulnerabilidade. E aí você diz, Jesse, isso é solidão? Isso é solidão. Então, para essa pessoa que está nesse estado emocional, André, com vários pensamentos negativos recorrentes, a solitude ali ainda não é indicada. Porque o pensamento dela não tem solitude. Tá? Então, são pessoas que precisam de ajuda, precisam de um apoio emocional. Isso é extremamente necessário. E trabalhar ali o autoconhecimento. Em que momento e por que os meus pensamentos, eles sempre seguem esse direcionamento a ponto de eu ir contra mim por não estar sabendo lidar com as frustrações ou a própria adversidade da vida. Tem pergunta aí? Pronto. Por que eu posso compartilhar? Acho que a gente já respondeu. Tá, então tem um negócio importante aqui, ó. Porém, o que há de mais delicioso na solitude é a liberdade. Quando estamos em uma relação, é inevitável ceder um pouco aqui, outro ali. Estou falando de todo e qualquer tipo de relação. Às vezes não queremos ir numa pizzaria, preferiríamos ter ido ver um filme. Porém, cedemos para satisfazer a vontade de um amigo, de um parente, do cônjuge, do colega de trabalho. Mas por que não ir ou fazer o que queremos depois sozinhos? Nada impede. E é esta sensação de liberdade de poder ir e vir e não precisar da aprovação de ninguém, da concordância de ninguém. Ter espaço para ficar em silêncio e não ter que ficar conversando sobre isso ou aquilo, né? Porque às vezes você não quer e a pessoa está do seu lado, você diz, igual o Chaves, cale-se, você me deixa louco, né? A pessoa, você não quer conversar, né? Principalmente, já tem coisa mais chata do que você entrar no cinema pra ver a pessoa, olha, aquele cara é um gato, né? A mulher, ela é cutucando você, tocando em você, né? É horrível esse negócio. Então a pessoa tá ali, você não tá comendo nada, você não quer comer pipoca, você não quer tomar aquele refrigerante, e o cara ou a cara compra aquele pacotão e fica do seu lado. Aquele barulho ensurdecedor que só você tá ouvindo o mastigar da pipoca dele ou dela, né? Você não quer. Você quer ir só. Você quer fazer as coisas só. E não tem. Aí eu vou perguntar pra você, Jessiane. Eu até anotei aqui. É possível estar em solitude mesmo em meio a uma relação? Será que as pessoas têm maturidade pra entender, dona Valéria Pepes, que eu posso ir pro meu cinema assistir cadê o nome daquele filme que tá passando no Marco Aurélio agora? O 2. Tá passando aí no Cine System. Né? Tem até ingresso aqui que a gente ganhou aqui da rádio aqui pro cinema. Eu não fui ainda, né? Bota na tela aí, tem um filme de um cara aí que era um aposentado da Marinha, era cego, e tentaram invadir a casa dele, ele matou todo mundo no primeiro filme, e agora tem o 2 também. Esqueci o nome. Dona Valéria Pepes, manda pra cá o nome do filme pelo WhatsApp. Minha secretária para São ela não gosta desse tipo de filme. Eu vou perder porque ela não vai? Claro que não. Mas numa boa, eu não vou brigar com ninguém pra ir, né? E se ela quiser ir, ela vai passar os sustos dela lá do meu lado, né? Porque pra mim não tem problema. Então eu queria saber o seguinte: é possível estar em solitude mesmo em meio a uma relação? Sim, André, perfeitamente. Até porque, gente, a gente tem que entender que solitude não é anular outras pessoas, não. Não é se embora sozinha, não, tá? A solitude é um sentimento de estar contemplado com a própria pessoa, com você mesmo, com as suas necessidades, com os seus pensamentos, com os suas estratégias de desenvolvimento humano, tá? Então você não vai anular, não é porque eu tô na solitude que agora eu sou pleno, eu não preciso do outro. Me lembrei, não. O Homem nas Trevas 2, é o nome do filme, Marco Aurélio, O Homem nas Trevas 2, o nome do filme. A gente tem que aprender, André, aquilo que a gente conversou um pouco atrás, que é a questão da inteligência emocional, ela é ter um equilíbrio entre o seu eu interior com o seu eu coletivo. A gente necessita de interação com as pessoas e a gente também necessita do nosso momento, do nosso silêncio, da nossa própria contemplação. Olha aí. Então, uma pergunta aqui que a pessoa fez, que na verdade foi um comentário, disse assim lá no Instagram: Jesse, eu tenho muito medo de não conseguir ser pleno. E aí eu achei muito interessante isso e eu queria acolher vocês. Gente, a plenitude, ela é algo utópica
entendeu? É uma utopia, ela é irreal. A vida, ela não acontece de plena. A vida, ela é nem aquele examezinho do batimento cardíaco, sabe? Que polariza, despolariza, que ele sobe e desce. Eu sempre explico por aí para as pessoas entenderem, André, que a curva da vida a gente vai ter altos e baixos o tempo inteiro. Sim. E quando a gente tá aquela linhazinha reta, gente, estável, é morte, tá? Estabilidade, ela é morte. Então a gente vai estar sempre com altos e baixos. E é assim que a vida acontece. Não existe uma pessoa plena. Existem pessoas que têm uma capacidade de se adaptar às mudanças com mais facilidade. E essas pessoas que têm essa flexibilidade cognitiva e emocional, elas se desenvolvem bem mais, elas obtêm mais ganhos. Então não busque uma perfeição, porque os humanos não são perfeitos. Eles são perceptíveis, eles conseguem se adaptar, eles conseguem se modificar. Mas ser perfeito não vai por essa linha, porque vai ter muita frustração no processo. Perfeito. Quero mandar um abraço aqui para o Franklin Lúcio da Sob Medida Imóveis. Ele diz assim: André, é bom saber que você está bem. Tô bem, querido. Tô bem, graças a Deus. Tô bacana mesmo. Jesse, você tem paciente daqui a pouco. Fala onde é que você atende e o telefone para contato. Quem se identificou com essa entrevista aí, eu me identifiquei. Queria fazer uma avaliação com a Jesse. Queria bater um papo com a Jesse. Tô me sentindo assim, né? Tô me sentindo em solitude, eu tô me sentindo em solidão, ou tô sentindo solidão e quero converter essa solidão em solitude de forma saudável pela psicoterapia. Como é que eu faço? Qual é o contato, Jesse? Tá, eu atendo aqui ao lado da rádio, né, gente, no espaço Neuropsi, fica no Empresarial Sônia Maria, e o telefone é 99643 1969. 99643-1969. Isso. Telefone e WhatsApp para você marcar a sua avaliação com a psicóloga Jessirane Amorim, tá bom? 99643-1969. Jesse, muito obrigado pela concessão da entrevista e até a próxima, foi muito bom. Muito obrigada a todos, ouvintes e participantes, e qualquer coisa é só procurar no Instagram que a gente continua conversando sobre o tema. Muito obrigada e até mais. E para finalizar, né, é o seguinte, é importante não confundir a solitude com o isolamento total. Como dizia ironicamente Balzac, a solitude é uma ótima desde que você tenha alguém para contar que a solitude é ótima. Olha que bacana. Quer dizer, é difícil você imaginar uma vida sem ter pessoas ao nosso redor. Contudo, por que não ter momentos maravilhosos com você mesmo? Esse é o ponto. O ponto que complementa o texto sobre essa questão é assim: solitude é ser capaz de ser independente, ainda que a independência dure uma tarde, um dia, uma viagem ou 20 minutos no chuveiro. Olha que legal. E para concluir, uma outra citação de um grande pensador, abre aspas: um homem pode ser ele mesmo apenas se está sozinho. E se ele não ama a solitude, ele não vai amar a liberdade. Pois é apenas quando ele está sozinho que pode ser verdadeiramente livre. Quem falou isso foi Schopenhauer. Tá bom? Schopenhauer, perfeito. Pois é, Saúde em Foco também é cultura, né não?